Olá pessoal, neste vídeo a gente vai resolver pelo método intuitivo o exercício que vocês escolheram, que é o vibrador de balde de tintas. Vamos começar? Vamos iniciar com o atuador duplação, utilizar as válvulas reguladoras de fluxo, vamos configurar ela, copiar. Agora precisamos controlar esse atuador para que ele avance e recue. Vamos utilizar uma válvula 5 vias, que vai ser duplo piloto. O vibrador de balde de tinta vai utilizar 3 sensores. Um sensor da posição inicial e 2 sensores que vai ser o ciclo que ele vai estar agitando a tinta dentro do recipiente. Vamos fazer isso então. Pego uma válvula 3 vias e transformo ele em um rolete. Acionamento mecânico, retorno por mola. Vou fazer 2 cópias. Então aqui eu já tenho meus 3 sensores. Vou chamar esse sensor de 1S1, 1S2, 1S3. Lembro que eu vou ter que posicionar ele na minha régua do atuador, que não é exatamente colocar a válvula lá em cima, mas sim identificar eles. Ou eu posso simplesmente pegar a régua aqui e alocar. Eu vou colocar um S1 na posição 0, um S2 na posição intermediária, que é a posição de trabalho, um S3 como um S1, um S2 vai realizar o mesmo movimento, então a gente vai usar uma válvula OU. Ou ele aciona com S1 ou ele aciona com S2. E eu vou ter um botão de início de ciclo. Agora sim, podemos simular. Dá um zoom para vocês enxergarem melhor. Acionei, o atuador avança e funciona. Ele está agitando a tinta num curso intermediário, mas só que ele não desliga. Uma vez acionado, ele não desliga. Então é isso que a gente vai resolver. Lembro que o exercício pede que isso seja controlado. Então a gente vai controlar através de uma válvula temporizadora. E como é um ciclo automático contínuo numa posição intermediária, a gente vai ter que ter um acionamento com trava. Só que esse acionamento com trava vai ser diferente. Em vez de ser um acionamento manual com trava, vai ser um acionamento por pressão.
Então é duplo piloto. Se é acionamento de pressão e retorno de pressão também. Por quê? Quando acionar o botão e o atuador tiver recuado, ele vai acionar e ligar essa válvula. Essa válvula vai permitir que eu alimente um S2. Então ela vai vir nessa posição. E diferente do botão de Start, essa válvula ela só vai desligar quando ele terminar de contar o tempo. Então, essa válvula que vai permitir a minha contagem de tempo. Não vou usar mais nenhuma outra válvula. Então podemos fechar aqui. Detalhe, pessoal. Todo método intuitivo, além das válvulas comuns que a gente utiliza, as válvulas que a gente viu, a válvula 5 vezes do piloto, válvula O, válvula E, sensor, válvula 3 vezes de acionamento manual, vai utilizar a válvula 3 vezes do piloto. É comum, principalmente quando você executa o método intuitivo. Se for pelo método cascata ou método passo a passo, que a gente vai ver a seguir, você utiliza outro tipo de recurso para solucionar os problemas. Principalmente quando você está utilizando mais de um atuador, você tem problema de sobreposição de sinal, você tem problema do atuador avançar fora da sequência correta. Vamos simular. Antes de simular, a gente tem que colocar aqui a temporização. Vamos colocar aqui 10. Que é o quanto a gente está regulando para poder temporizar. Fora isso, lembram que o nosso exercício do balde, vocês podem ver aqui que ele começa avançado. Realizar a simulação. Primeiro, inverter os nomes. Então, o primeiro vai ser S3, que vai ser o fim de curso, que se ele começa avançado, o fim de curso é na posição recuada. Depois S2 e por último um S1. Poderia deixar os mesmos nomes, mas mudar a identificação das posições. Então aqui, porque a gente já fez todo o circuito aqui, senão teria que inverter toda a ligação de baixo. Outra coisa que a gente pode fazer também, para resolver isso, é inverter aqui a posição. Então, eu fiz isso exatamente para vocês entenderem que você inverter a posição da mangueira, ao invés de você inverter a válvula, não é uma gambiarra. É normal você fazer isso. Tudo bem? Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Então você vê que ele começa na posição avançada, onde eu consigo colocar o pigmento para poder fazer a agitação da tinta. Quando eu aciono, ele recua e fica fazendo a mistura dentro do recipiente. Isso foi muito rápido. Então o que podemos fazer? Vamos vir aqui, ó, no slow motion, colocar 1:5. Notem que isso não é tempo real. Ele só fez 2 vezes. Se eu quiser aumentar a quantidade de vezes, eu posso estar regulando aqui na temporizadora. Tá vendo? Então ele fez mais de 8 agitações. Se eu quiser agitar mais ainda, vou colocar aqui no tempo normal, só para vocês verem. Posso colocar
1 para 1. Aqui eu posso alterar o volume do meu acumulador. Que no caso, se fosse uma simulação real, aliás, se fosse uma utilização real, eu compraria uma válvula temporizadora com as especificações de acordo com a minha configuração. Então vamos simular novamente. Agitou mais de 10 vezes, depois ele desliga. Outra coisa que vocês devem estar na dúvida é: precisa do sensor 1S1? Precisa por segurança. Então aqui ele é segurança, exatamente para você não poder modificar o circuito, só depois que ele terminar de agitar. Terminou de agitar, aí ele deixa ligar novamente. Além do mais, se eu apertar esse botão aqui, eu poderia não somente ligar esse cara, mas eu poderia acionar essa válvula aqui também. Então esse é o nosso circuito, nosso vibrador de balde de tinta. Nesse exercício a gente não vai identificar. Tudo aqui vocês conhecem. No exercício que vocês vão me entregar vai ter que estar tudo identificado e com a lista de componentes. Então tchau, até a próxima.